Pessoal, nesse vídeo você vai ver a dependência dos Estados Unidos em relação a fabricantes estrangeiros. Os americanos tomam mais de 131 milhões de medicamentos por dia e os medicamentos genéricos representam 90% deste número de medicamentos. E olha, sabe de onde vem a maioria desses remédios? Isso que você está pensando, da Índia e da China. Só que agora, por causa da guerra americana com a Índia, por causa do petróleo russo, simplesmente eles estão deixando faltar medicamentos nos Estados Unidos. É isso que você vai ver nesse vídeo. E já vou pedindo para você, não deixe de se inscrever e não deixe de deixar o seu like. Vamos pro vídeo. Um bairro, ser farmacêutico está se tornando cada vez mais desafiador. Nos últimos 2 anos, as 3 maiores cadeias de farmácias do país, com lojas físicas. Um novo estudo descobre que cerca de 1 em cada 3 fecharam nos Estados Unidos desde 2010. De pequenas lojas independentes a grandes cadeias de farmácias. Esta tendência tem um sério impacto na saúde, em todo o país. Um correspondente especial, Fred de Sambo Lazarus, relata muitas farmácias pequenas ou independentes reclamar desses altos preços. Em muitos casos, realmente os machuca. Começa discretamente, quase sem aviso prévio. Uma viagem familiar à farmácia se transforma em um choque. No balcão, o medicamento que mantinha a vida estável está faltando, ou de repente custar o dobro do preço. Isso não é uma escassez aleatória. É o resultado de um conflito entre Washington e Nova Delhi, que passou das manchetes para a vida cotidiana. O que começou como tarifas sobre o comércio se transformou em um estrangulamento nas próprias drogas. Milhões de americanos dependem E à medida que as prateleiras esvaziam e os preços aumentam, a crise não é mais sobre política no exterior. É sobre sobrevivência em casa. Então, quanto pior isso pode ficar? E quantas vidas mais serão pegas no meio? Isso começou em 2 de agosto de 2025, com um único anúncio de política. A administração Trump revelou um plano abrangente, tarifa de 50% sobre importações da Índia, apresentando-o como um impulso ousado para restaurar a força da manufatura americana. Aparentemente, parecia outra medida econômica radical. Mais um item em uma longa lista de medidas protecionistas. Mas enterrado dentro dessa política foi um detalhe que acabaria abalando as famílias. Bem mais do que fábricas. Os produtos farmacêuticos foram pegos no fogo cruzado. Não houve discursos inflamados de Nova Delhi. Nenhuma retaliação televisionada, nenhuma proibição repentina de embarques. Em vez disso, a resposta da Índia veio discretamente, com movimentos sutis que se mostrariam muito mais disruptivos. A produção foi desacelerada, os envios foram atrasados, as cadeias de suprimentos foram discretamente redirecionadas. Não foi uma proibição porque não precisava ser. O que muitos americanos nunca perceberam. Isso é mais de 40% dos medicamentos genéricos. Eles dependem de originar na Índia. Aquele número não é uma estatística comercial abstrata. É a própria base da medicina acessível. Nos Estados Unidos, estes não são tratamentos experimentais ou medicamentos raros. Para um punhado de pacientes, eles são os antibióticos básicos. Pílulas para pressão arterial, insulina, medicamentos contra o câncer, o tipo de receitas preenchidas todos os dias. Em todo o país por décadas. A Índia os produziu a custos. Olha, se você chegou até aqui, é porque você está gostando do nosso conteúdo. Vou te pedir um favor e não vai demorar muito. Se inscreva no nosso canal. A maior parte das pessoas que passam por aqui não se inscrevem. E aí, a gente não tem certeza se nós estamos fazendo um bom trabalho ou um bom conteúdo. Agora, se você se inscrever, você vai dizer pra gente, olha, estou gostando do seu trabalho, quero que você continue. Então, se você gostou, se inscreva. E aí nós vamos saber que estamos no caminho certo. Continue com o vídeo. Bem abaixo do que as fábricas americanas poderiam gerenciar. Muitas vezes até 70% mais barato. E isso manteve o sistema de saúde americano funcionando. Mas quando esse fluxo de medicamentos começa a diminuir, os efeitos são imediatos e pessoais. No início, as mudanças eram quase invisíveis. Um reabastecimento atrasou um pedido. Alguns espaços vazios nas prateleiras da farmácia. Dentro de semanas, as interrupções se espalharam como uma onda. De repente, americanos comuns em cidades como Chicago, Miami e Dallas estavam enfrentando uma realidade impossível. Medicamentos essenciais estavam se transformando em itens de luxo. As famílias começaram a racionar pílulas. Os pais cortam as doses pela metade para que as crianças pudessem passar por mais uma semana. Pacientes pulam tratamentos completamente. Não porque suas condições melhoraram,
mas porque os preços haviam subido além do alcance. Um homem idoso no Texas entrou em sua farmácia e viu o custo de sua medicação para o coração disparar. De $28 para $91 em um único mês. O motivo foi rabiscado em um pedaço de Entregou papel. o Fornecimento importado interrompido no balcão. Nenhuma conferência de imprensa o havia avisado. Nenhum programa do governo interveio. Ele foi deixado para calcular se conseguiria cobrir o aluguel ou manter o seu coração batendo. Ele não estava sozinho em todo o país. Diabéticos não conseguiam encontrar insulina. Pacientes com câncer estavam esperando semanas para drogas de quimioterapia oral. E famílias que uma vez acreditaram que suas receitas estavam seguras. Fomos repentinamente forçados a fazer escolhas impossíveis. Isso não foi um inconveniente. Foi o colapso silencioso de uma linha de vida da saúde. Quando quase metade dos medicamentos genéricos O fornecimento da América de drogas está comprometido. Não são executivos farmacêuticos. Quem sente a pressão é a mãe, decidindo entre antibióticos e mantimentos. O pai, esperando que a febre do seu filho não precise de medicamento. Ele não pode pagar pelo sênior, ponderando se deve pagar por mais um refil, ou esticar o que resta até o final do mês. Nenhum deles votou a favor das tarifas. Nenhum deles se sentou em uma mesa de negociação em Washington ou Nova Delhi. No entanto, eles foram os que viveram as consequências, enquanto os balcões das farmácias ficaram mais vazios. Alianças globais estavam mudando. A Índia começou a redirecionar as exportações farmacêuticas para a África, América Latina e partes da Europa, fortalecendo laços que vinham sendo construídos há anos. Por décadas, os Estados Unidos tinham encorajado a Índia a tornar-se a farmácia do mundo, produzindo medicamentos acessíveis. Isso reduziu os custos globais de saúde. Mas agora esse próprio alicerce estava sendo afastado dos consumidores americanos e redirecionado para países, ansioso para aprofundar os laços comerciais com Nova Delhi. Para Washington, foi uma reversão chocante. Uma parceria que uma vez serviu como um pilar de acessibilidade tornou-se um fardo. A resposta dentro dos Estados Unidos foi frenética. Reuniões de emergência convocadas na Casa Branca, atraindo a FDA, funcionários de saúde pública e conselheiros de segurança nacional. Estratégias foram debatidas a portas fechadas, mergulhando nos estoques nacionais, acelerando a produção doméstica ou importando através de nações terceiras. No entanto, até mesmo os cronogramas mais otimistas avisar que estabilizar o fornecimento pode levar meio ano ou mais, e isso assumiu que a Índia pararia de apertar a torneira. Não havia garantia de que isso aconteceria. Ao mesmo tempo, a Índia estava avançando. Conversas tranquilas com seus parceiros no Brasil. A Rússia, a China e a África do Sul tomaram forma, formando o que alguns começaram a chamar de um cinto de medicamentos. Isso não foi enquadrado como retaliação contra Washington, mas como um redirecionamento de recursos. Em vez de priorizar a América, a Índia estava fortalecendo laços com economias emergentes. Ansioso por medicamentos mais baratos, o centro de gravidade farmacêutico do mundo estava mudando e pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos já não estava mais na frente da fila. Enquanto isso, as rachaduras no sistema estavam se ampliando. Fornecedores de seguros enfrentando custos atacadistas em ascensão. Começou a passar o fardo diretamente para os pacientes. Para os não segurados, não havia nenhum amortecedor de todo. Prescrições que salvam vidas estavam repentinamente caindo em categorias não cobertas, deixando famílias excluídas do tratamento. O que antes havia sido descrito como cuidado acessível foi revelado como um arranjo frágil, equilibrado nas cadeias de suprimentos internacionais e decisões políticas tomadas a oceanos de distância. As consequências dessa fragilidade estavam se manifestando em hospitais, em salas de estar e em mesas de cozinha. Pacientes que uma vez tiveram fé na confiabilidade do sistema de saúde americano. Estávamos assistindo isso se desdobrar em tempo real. Eles sempre foram informados embora o cuidado possa ser caro, pelo menos era confiável. Agora aquela promessa estava sendo quebrada. Se 40% dos genéricos do país pudessem desaparecer devido a uma única política comercial, quais outras fraquezas ocultas estavam esperando para serem expostas? O problema não foi apenas a perda de medicamentos, mas também o colapso da confiança. Números em gráficos de seguros, ajustes de copagamento e políticas de compartilhamento de custos. Tudo dependia de um fornecimento constante de medicamentos acessíveis. Remova essa estabilidade e todo o cálculo falha. O resultado era visível nas farmácias, onde os pacientes negociam, como se estivessem em uma barraca de mercado, tentando esticar o preço dos comprimidos para pressão arterial ou antibióticos. Exceto que as apostas não eram economias financeiras.
Eles estavam talvez sobrevivendo. A vítima mais perigosa desta crise em desenvolvimento é a crença pública de que a saúde nos Estados Unidos é inabalável. Gerações cresceram pensando que o sistema estava falho, mais sólido, exigente, mas confiável. Agora essa ilusão está desaparecendo. Uma disputa tarifária a meio mundo de distância mostrou o quão vulnerável a fundação realmente é. Medicamento que antes se pensava ser seguro, agora é revelado ser outra moeda de troca. No jogo global de xadrez de poder e política, 40% pode parecer um número em um relatório do governo. Fácil de ignorar no papel. Mas na prática, isso representa a espinha dorsal do cuidado de saúde acessível. Nos Estados Unidos, é quase metade da linha de vida que mantém as farmácias. Hospitais abastecidos funcionando e famílias vivas. A verdade é que a dependência de cadeias de suprimentos estrangeiras poderia deixar milhões expostos. Estava sempre lá. O que está acontecendo agora não é uma interrupção temporária, mas um teste de estresse que o sistema está falhando. As fraturas são claras. E eles estão passando diretamente. Balcões de farmácia, orçamentos hospitalares e confiança pública. O que começou como uma manobra política para pressionar um governo estrangeiro entrou em uma crise doméstica. As prateleiras não são a única coisa vazia. É o próprio sistema. A fé que as pessoas já tiveram nisso. E a crença que a saúde poderia ser separada da política. Os números não estão mais equilibrados. E as pessoas que ficaram segurando o custo são os menos preparados para suportar isso. Além disso, em outra reviravolta inédita de eventos. Pessoal, nos Estados Unidos a saúde ela é extremamente precária. Eles não têm nenhum tipo de cobertura. Se você não tem um seguro social, se você não tem, que eles acabaram agora, que é o Medical Aid, se você não tem nenhum tipo, eles não têm nenhum tipo de proteção social para medicamentos. Ou você tem dinheiro para pagar pela sua saúde, ou você vai morrer. Os Estados Unidos morreram mais de 1 milhão de pessoas. Proporcionalmente foi menor que o Brasil, mas mais de 1 milhão de pessoas. Hoje, dos Estados Unidos, para você chamar uma ambulância, você já está devendo. Quando você vai para um hospital, e aquelas pessoas que já vivenciaram isso ou conhecem isso, deixe aqui nos comentários o que você sabe sobre isso. Então, o sistema de saúde americano ele é extremamente caro. E esses medicamentos genéricos, a média desses valores de medicamento custa $20. É um extremamente barato. Você viu, o remédio saiu de 20, de $6 para $90, um remédio para o coração. Então nós no Brasil nós reclamamos que nós temos a farmácia popular, onde nós podemos ir até nos postos de saúde e retirar medicamentos gratuitamente. Isso os Estados Unidos não têm. Eles não têm nenhum tipo de segurança. E agora o Trump, por querer punir a Índia, punir a Índia por ela estar comprando petróleo da Rússia, que não faz sentido nenhum, afinal de contas ele é parceiro da Rússia, ele simplesmente vai lá e coloca uma taxa de 50%. E o presidente chinês, o indiano, ele não deu um grito, não falou um ai, ele simplesmente foi lá e mexeu onde ele sabia que ele podia mexer, onde ele sabia que podia doer. E ele não aumentou tarifas, não aumentou preço não, muito pelo contrário, o que ele fez, que não está muito claro na matéria, aliás, está até claro na matéria sim, o que ele fez foi reduzir, espaçar as entregas. Com isso, você gera um desabastecimento. Quem entende de logística sabe que a logística ela funciona como uma mangueira de jardim. Quando você liga ela na torneira, ela vai sair o ar primeiro, para depois sair a água. É a mesma coisa. Ele colocou ar nessa mangueira de envio de medicamentos. Simplesmente o país está ali, como nós podemos ver, uma pobre criancinha sofrendo, pulando medicamentos ou rezando, o pai e a mãe rezando para que aquela criança ela não tenha uma febre, ela não tenha uma dor de garganta, ela não tenha uma dor de cabeça, enfim. Essa é a política. E ele simplesmente, sem dar um grito, sem ir na mídia, o presidente indiano, o Modi, sem dar um grito, sem fazer nada, ele simplesmente está abalando a estrutura de saúde americana. Pois é. Me diga o que você acha. Coloque seus comentários aqui embaixo. E eu vou pedir também encarecidamente para você, se inscreva no nosso canal. A maior parte das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Se inscreva. E até o próximo vídeo e obrigado por você nos assistir.
Valeu.